palavra de hoje, ela se encontra lá em Mateus capítulo 9, versículo 18 a 26. E tem um tema que vai dizer: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Enquanto Jesus estava falando ao chefe dos fariseus, aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisso, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio e pôs-se detrás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Então Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada. E a partir daquele instante, chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e disse, e levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de duas palavras, né? Ou seja, dois acontecimentos que nos coloca a refletir um pouquinho, que nos coloca a ver o que realmente a nossa vida é. Nós precisamos ter fé. Mais que isso, nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter determinação. A palavra de hoje, ela mostra para nós um exemplo de uma mulher que estava com hemorragia, mas antes disso, ela mostra um chefe dos fariseus que ele estava com a filha, estava prestes a morrer. Mas esse homem de tanta fé, ele foi atrás de Jesus, encontrou Jesus, e Jesus estava com uma multidão, né? Ele estava falando com a multidão. Então aquele chefe dos fariseus, ele aproximou, né? Ele aproximou, e chegando diante de Jesus, ele apenas disse: Senhor, a minha filha acaba de morrer. Minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Olha bem, que fé, que fé. Essa fé que nós precisamos ter a todo dia. Acreditar que mesmo diante daquilo que nós colocamos como impossível, Deus é o Deus do impossível. E Ele pode mudar qualquer realidade, qualquer diagnóstico médico, Ele pode mudar. Aquilo que nós temos como fato, como certeza, Deus pode mudar. Sabe essa sua situação que você tem aí, de dor, de sofrimento, de desespero? Acalma, apresenta nas mãos de Jesus. Ele pode mudar, Ele pode te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Jesus, Ele é capaz de tudo por nós. Por isso, meus amados irmãos, aqui nós vimos esse homem de tanta fé, mas nisso aconteceu que uma mulher, quando ele conversava com Jesus, uma mulher aproximou dele, e essa mulher pensava consigo próprio: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, eu ficarei curada. E aquela mulher tocou por trás. Olha bem, aí dá pra gente pensar como é que essa mulher chegou até Jesus, que Jesus estava voltado por uma multidão estava ao redor. E uma mulher
tomada por hemorragia, ela não podia aproximar das pessoas porque ela era considerada estéril. Olha bem a situação daquela mulher. Ela não estava numa situação boa. Ela era considerada estéril. Então essa mulher conseguiu aproximar-se de Jesus. Isso é divino. Isso é divino. Isso é completamente de Deus. Isso não é coisa simplesinha não. Ela aproximou de Jesus e tocou na veste dele. Então quando ela tocou, Jesus voltou-se para ela e disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E aquela mulher ficou curada, e a partir daquele instante ela estava completamente pura. A partir daquele momento ela já estava uma outra pessoa, uma nova personalidade, porque ela estava totalmente curada. Mas, passando por outro episódio, Jesus ele foi à casa daquele chefe. Chegando lá, ele viu as pessoas tocando flauta, meia alvoroçada, e Jesus pediu para que eles pudessem se retirar, porque a menina não morreu, ela apenas estava dormindo, e as pessoas começaram a caçoar de Jesus. Jesus tem um controle de tudo em suas mãos. Ele tem um controle de tudo em suas mãos. É por isso que nós às vezes precisamos, às vezes não, vou dizer sempre, nós precisamos colocar o nosso descontrole nas mãos de Deus, porque Ele pode controlar para nós. Ele pode pôr controle em tudo na nossa vida. Nós às vezes descontrolamos, perdemos o foco e fazemos besteira. Mas Deus ele pode nos devolver essa dignidade, essa moral que precisamos. E foi assim que aconteceu quando quando aquela multidão foi afastada, Jesus, ele entrou, tomou aquela menina pela mão e ela se levantou. E aquela notícia se espalhou por toda aquela região. Porque Jesus, ele faz novas todas as coisas. Jesus, ele é capaz de fazer novas todas as coisas. Ele disse, ali prestes a ser crucificado: vê Deus, eu faço nova todas as coisas. Não foi assim que ele disse? E mais ainda ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Uma mulher com 12 anos sofrendo de fluxo de hemorragia. Imagina, essa mulher passou por situação complicada. E ela contou essa história toda para Jesus, de 12 anos de hemorragia. E Jairo com sua filha já morta, tendo que esperar. Paciência, fé. Fé é isso. Por isso a fé é um dom e uma graça de Deus para cada um de nós. É crer sem ver. É confiar plenamente em Deus, entregando a sua vida, os seus cuidados. Fé não é crer em algo que às vezes nós pensamos que é supérfluo, mas crer é crer em uma pessoa, Jesus Cristo. É entregar-se a Deus sem limites, sem fronteiras. É agir de acordo com o Evangelho, com o objetivo de mudar sua própria vida. Enfim, a verdadeira fé, ela provoca conversão. Ela gera mudança de vida, assim como Cristo fez na vida dessa mulher. Ele provou da fé daquelas próprias pessoas. Com isso, o velho homem é deixado para trás, para dar lugar a um novo homem em Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe.